Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Olá, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Sementinhas do Amanhã. Eu sou a Mari Bonini e estou aqui no estúdio hoje com o Caio e com o Léo. Bom dia, Caio, tudo bem? Bom dia, tudo bem. E você, Léo, bom dia, tudo certo? Sim. Então, tá bom. Vocês lembram do que a gente falou na semana passada? Evangelho do Lar, parte 2. Evangelho no Lar, isso mesmo. Terminamos de falar sobre o Evangelho do Lar, né? Sim. Então, tá bom. Hoje nós vamos começar um assunto novo, diferente. Oba! Alguém sabe do que nós vamos falar? Não. Não sabem? Hoje nós vamos falar sobre anjo da guarda. Ué, mas a gente já não falou? Não, ainda não. Ué. Todos nós já ouvimos falar sobre anjos, não é? Sim. Mas o que vocês acham que seriam os anjos? Sem ler o que está escrito aí. O que vocês acham? O que vocês acham que seriam os anjos? Bom, primeiramente, tem vários tipos de religião que acreditam em anjos. Tem anjo budista, tem anjo... Acho que não. Que aí é o Buda. Mas o Buda não é anjo, mas tudo bem, vai. Eu quero saber o que vocês acham que é anjo. O que é um anjo para vocês? Não faço ideia. O que você acha que é, Léo? Um anjo. Um anjo, como que você acha que é? Será que ele tem asinha, tem auréola? É igual aqueles que a gente vê naquelas pinturas das igrejas? Ou aquele personagem lá do Maurício de Souza, que é o anjinho, sabe? Que tem uma auréolinha, o cabelinho encaixadinho, loirinho, com asinha. Será que o anjo é assim? Não faço a mínima ideia. Fala mais perto do microfone. Não faço a mínima ideia. E você, Caio? Eu também não faço ideia, mas... Não, mas vamos pensar, vai. A gente está aqui para pensar um pouquinho, certo? Bom, se fosse assim, os anjos teriam uma forma humana, de acordo com a ideologia católica. Eles teriam forma humana, teriam alça, teriam auréola. Eles teriam uma imagem igual da gente, mas eles teriam asas para poder voar, isso? Sim, auréolas para mostrar. É tipo a representação do diabinho e do anjinho. Sabe aquelas cenas lá que tem um homem, aí no ombro dele tem o diabinho e do outro ombro tem o anjinho? Sei, já vi alguns desenhos isso, né? Diferente do diabinho que tem os chifres e o rabo, o anjinho, né, ele tem o auréola, ele tem as asas e ele tem uma roupa branca, de acordo com a ideologia católica. Tá. Porque não é só com os católicos, viu, Caio? Tem muitas outras religiões que acreditam em anjos. Sim, porque muitas pessoas acreditam que Jesus usava roupas brancas. Mas isso é mentira, porque roupas brancas naquela época eram muito caras. Na verdade, as pessoas acreditam em anjos, mas a gente fala, né, das religiões e todo mundo fala, até os espíritas falam os anjos da guarda, né? Mas o que seriam os anjos da guarda? O que vocês acham que eles seriam? Eles seriam espíritos que nem a gente? Eles seriam melhores do que a gente, mais evoluídos que a gente? Cada um tem seu anjo da guarda e é um anjo da guarda de alguém? Então, é isso que eu estou perguntando. Todo mundo teria um anjo da guarda? Cada um tem um? Ou tem um anjo da guarda que protege um monte de gente, né? Não existe muitos esclarecimentos acerca disso, vocês concordam? Concordo. Sim. Mas agora o Léo me bugou muito. Por quê? Porque se a gente tem um anjo da guarda, esse anjo da guarda é um espírito. Só que a gente também é um espírito. Então o nosso espírito seria um anjo da guarda de alguém que
A gente pessoa... teria um anjo da guarda e o anjo da guarda, e a gente seria o anjo da guarda de outra pessoa, é isso? E aí a outra pessoa também seria o anjo da guarda de alguém? Não faz sentido. Eu não entendo. Então, e aí, para ser anjo da guarda tem que estar desencarnado? Não. Ou pode ser um encarnado ser anjo da guarda de alguém? Aí é Porto Seguro. Aí é Porto Seguro. Então, vamos ver o que a doutrina, os espíritos falam para a gente sobre os anjos? Vamos ver quais são os esclarecimentos que eles trazem, porque a gente não tem uma ideia muito concreta, a não ser aquela ideia que a gente vê nas histórias, naquelas pinturas das igrejas, né? E até nas histórias em quadrinhos, nos desenhos animados, que a imagem de um anjo é sempre assim, com carinha de criança, com asinha, com auréola, né? Então vamos esclarecer, vamos ver o que os espíritos de luz falaram para a gente sobre os anjos da guarda. Quem que vai começar lendo hoje? O Léo começa hoje, Léo? Pode Sim. ser? Então lê pra gente, o texto 146, de que livro que é? A Gênese. A Gênese. Então lê pra gente, por favor, o que eles falam. Os anjos não são seres fora da humanidade, criados perfeitos, mas espíritos que alcançaram a perfeição, como todas as criaturas, por meio de seus esforços e de seu mérito. Olha, então peraí. O que eles chamam de anjos, na verdade, são espíritos, como nós. Nós estamos encarnados. Eles desencarnados. Mas eles já foram encarnados. Certo? Eles já encarnaram e já evoluíram. Porque olha com o que ele fala aí. São espíritos que alcançaram a perfeição, como todas as criaturas, por meio dos seus esforços e do mérito. Então, os anjos são espíritos mais evoluídos do que a gente. É Concordo. isso? É isso? Sim. Que ele está dizendo aí? Muito bem. Isso, anjos, né? E anjos da guarda, será que seria a mesma coisa? É porque a gente estava falando como anjo da guarda, né? Mas será que tem diferença entre anjos e anjos da guarda? A gente já viu aí que os anjos são espíritos mais evoluídos, né? E os anjos da guarda? Os anjos da guarda podem ser os anjos. É a mesma coisa que anjos? Talvez sim. Acho que sim. Vocês acham que sim? Então, será que teria uma categoria só? Não. Não? Então, vamos ler o próximo texto? Provavelmente iriam ter anjos da guarda mais evoluídos e menos evoluídos. Então, vamos ler o próximo texto. É lá do Livro dos Espíritos. Você lê pra gente, Caio, o que eles falam sobre os anjos? Por que só eu fico com os textos mais longos? Não é só você. Não é mais longo, não. São 2 questões só. Oh, meu Deus 3. do céu, que preguiça de leitura. Lê aí pra gente, vai. Questão 128. Os seres que De chamamos... que livro que é mesmo? Livro dos Espíritos, já falamos. Ah, o Livro dos Espíritos. Já Vamos lá. falamos. Então vai. Os seres que chamamos de anjos, arcanjos, serafins formam uma categoria especial da natureza. Diferente das dos outros espíritos? Não, são espíritos puros. Estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. Uau, peraí então. Porque os outros cristãos, né, principalmente os católicos, eles falam em anjos, arcanjos, serafins, como se fossem categorias diferentes de anjos, tá? E aqui ele está dizendo que são todos eles são anjos e são espíritos puros, do mais alto grau na escala evolutiva, né? E eles já reuniram
para si todas as perfeições. Então, assim, eles foram humanos, eles cometeram erros, eles evoluíram, reencarnaram várias vezes, que nem a gente, mas eles atingiram um nível de perfeição. Portanto, agora eles são responsáveis pela função de anjo. Caio, lê a explicação pra gente que ele dá essa resposta. A palavra anjo desperta geralmente a ideia da perfeição moral. Não obstante, é frequentemente aplicada a todos os seres, bons e maus, e que não pertencem à humanidade. Disse o bom e o mau anjo, o anjo de luz e o anjo das trevas. E nesse caso, ele é o sinônimo de espírito de gênio. Tomamo-lo aqui na sua boca. Na sua boa significação. Então, ele está dizendo o seguinte, prestem atenção. A designação de anjo, ela implica em seres mais evoluídos, mas não necessariamente espíritos bons. Podem também ter anjos maus, certo? Certo. Lê a questão 129? O que ele diz é aqui, olha. O anjo de luz disse o bom e o mau anjo, ou anjo de luz e anjo das trevas. Nesse caso, o termo anjo é sinônimo de espírito ou de gênio. É uma designação genérica, tá bom? Uhum. Lê pra gente, Caio, a questão 129, por favor. Questão 129. Os anjos também percorrem todos os graus? Percorrem todos, mas, como já dissemos, uns aceitaram sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros empregaram maior ou menor tempo para chegar à perfeição. Ou seja, todos os espíritos que são anjos são espíritos que evoluíram, mas uns foram mais rápidos, outros um pouco mais devagar. Então, na verdade, a designação anjo como espírito e gênio, você dá para essa interpretação de que tem o bom e o mal. Mas anjo mesmo, são espíritos evoluídos. Alguns evoluíram com mais facilidade, outros evoluíram com mais dificuldade. Porém, eles são todos mais evoluídos que a gente. Ok? Uhum. Muito bem. Leozinho, lê pra gente. Antes, uma coisa que eu queria falar aqui. Fala. É que, tipo assim, ó. Você não falou que tinha um que chegava mais cedo ou um que chegava mais tarde, né? Então, aí veio o topo na minha cabeça. Então é como se tivesse dois caminhos. O caminho curto, mais difícil, e o caminho longo, mais fácil. Sim, é isso mesmo. É que nem a evolução da gente. Deixa eu falar. Boa parte deles podem escolher o caminho fácil, porque o caminho curto, porque vai ser mais fácil de chegar. Uhum. Só que aí, se ele for difícil, você vai ter que escolher pelo caminho longo. Só que se você não puder voltar, você vai ter que continuar naquele caminho até passar. Na verdade, é que assim, o fácil, difícil, e longo e curto, na verdade é assim, Caio, as escolhas que a gente faz, a evolução, como que eu vou explicar? Por exemplo, se eles seguiram o que eles tinham planejado e eles conseguem evoluir com mais rapidez. E os outros que insistem em errar, porque eram imperfeitos, precisaram de mais encarnações. Por isso que é um caminho mais longo, porque aí demandam mais encarnações para que eles evoluam. É que nem a gente, Caio, né? A gente pode ter uma programação
reencarnar e cumprir a nossa programação e evoluir o que a gente tinha que evoluir. Ou então a gente pode vir com uma programação, não cumprir o que a gente programou, e aí a gente vai ter que reencarnar outras vezes para poder fazer aquilo que a gente não fez. É exatamente da mesma forma. Os anjos são espíritos como a gente. E eles também passaram pelo processo evolutivo. Alguns com mais facilidade, ou seja, reencarnando menos vezes, e outros com mais dificuldade, reencarnando mais vezes. Às vezes errando mais, né? É isso que ele está falando aí, tá bom? Leozinho, lê pra gente agora o texto 148, que também é do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre os anjos da guarda, para a gente ver se tem diferença de anjos para anjos da guarda. O Livro dos Espíritos, Anjos da Guarda. Questão 489. Há espíritos que se ligam ao indivíduo em particular para o proteger? Sim, o irmão espiritual é o que chamais de bom espírito ou o bom gênio. Então aqui, Léo, no texto anterior, eu não sei se vocês repararam, no texto anterior a gente estava lendo as questões 128 e 129 do Livro dos Espíritos. Então ele estava falando dos anjos de um modo geral. Aqui nós já estamos na questão 489 do Livro dos Espíritos. Então, nós estamos falando do anjo da guarda. E olha como ele coloca a pergunta. São espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para proteger. E eles falam assim que existem esses espíritos. E eles são chamados de irmãos espirituais, bons espíritos ou bons gênios. É o que a ideia que a gente tem do anjo da guarda. Quando a gente fala em anjo da guarda, é a esses tipos de anjos que nós estamos falando. Aqueles que se ligam a uma determinada pessoa com a finalidade de proteger especificamente aquela pessoa. Certo? Lê pra gente a 490. Questão 490. O que se deve entender por anjo da guarda? O espírito protetor de uma ordem elevada. Muito bem. E o próximo? Questão 491. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai para com os filhos. Conduzir o seu protegido pelo bom caminho. Ajudá-lo com os seus conselhos. Consolá-lo nas suas aflições. Sustentar sua coragem nas provas da vida. Nossa, então, Léo, o espírito protetor ou o anjo da guarda que a gente fala, ele escolhe como missão... Ele escolhe como missão proteger uma pessoa, ajudar uma pessoa, encorajar, consolar ela diante das dificuldades, das aflições, certo? Então, não é simplesmente o fato dele ser um espírito evoluído. Ele é um espírito evoluído que aceita a missão, o trabalho de auxiliar alguém. Olha que bonito isso, né? É um trabalho bem bonito para um espírito evoluído. Você não acha, Caio? Acho. Muito bem. Lê pra gente então, Léo, a 507 agora. Questão 507. Os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores. Podem ser encontrados entre os da classe média. Um pai, por exemplo, pode se tornar-se espírito protetor do seu filho. É tudo questão, né? É tudo pergunta, não é? É. Então, olha só, ele fala assim, os espíritos protetores pertencem todos à classe de espíritos superiores ou eles podem ser encontrados entre os espíritos classificados como medianos.
Um pai poderia ser, por exemplo, se tornar o protetor de um filho. E o que os espíritos responderam para o Kardec? Pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação e um poder e uma virtude a mais, concedidos por Deus. O pai que protege o filho pode ser assistido por um espírito mais elevado. Então ele está dizendo aqui que o pai até pode proteger o filho, né? Um pai desencarnado pode proteger o filho encarnado, mas para ser anjo protetor, né? Espírito protetor, anjo da guarda, ele precisa de uma elevação moral maior, que às vezes o pai não tem. Então ele vai ser assistido por espíritos mais elevados. Certo? Certo. Lê pra gente a 493. Questão 493. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O espírito é obrigado a velar por nós porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhes são simpáticos. Para uns, isso é um prazer. Para outros, uma missão ou um dever. Então, aqui, Léo, eles estão explicando o seguinte, olha. Quando o espírito, ele tem essa tarefa de ser espírito protetor, ele é obrigado a desempenhar essa tarefa porque ele aceitou essa tarefa. Mas ele não precisa, não é assim, você vai ser espírito protetor de uma pessoa, de um espírito encarnado com quem você não tem afinidade. Não, ele pode escolher ser espírito protetor de alguém com quem ele tem afinidade, certo? Certo. Então assim, ele vai escolher, o espírito protetor escolhe proteger, auxiliar, amparar quem é simpático a ele, com quem ele tem afinidade. Para alguns, isso pode ser um prazer. Para outros, é uma missão. Às vezes, assim, você tem o espírito protetor se sente responsável por ajudar o outro, né? Ele aceita a missão porque ele tem um senso de responsabilidade ou porque ele quer, de alguma forma, auxiliar. E não necessariamente porque ele sente prazer. Então, ele assume aquilo como um dever, né? Um compromisso que ele assumiu. Certo? Será que os anjos da guarda só estão com a gente quando a gente pensa neles? O que vocês acham? Não. Vamos refletir? Não. Tá com a gente o tempo inteiro? Sim. E quando... Se eles estão com a gente o tempo inteiro e eu quiser falar assim, mas eu não quero. E aí? Eu consigo abrir mão dele? Da proteção do anjo da guarda? Ele vai sair por um tempo, mas depois ele volta. Quando você querer. Mas o que faria? Eu vou lá passear, então. O que faria o espírito protetor se afastar da gente? A gente não querer ele ou a gente fazer coisas ruins. Não querer a companhia do protetor ou fazer coisas ruins. Será? Será que é assim? O que eles fariam se eles não ficarem com a gente o tempo todo? O que será que eles fazem quando eles não estão com a gente? O que vocês acham? O Léo falou que eles podem se afastar da gente. E aí, a hora que eles estão afastados da gente, o que será que eles fazem? O que vocês acham? Não sei. Não sabem? Vamos dar uma lida no que o livro dos Espíritos fala pra gente sobre os anjos da guarda, né, os espíritos protetores, sobre
essa questão assim, se eles estão sempre com a gente ou não. Vamos dar uma lida, Caio? Vamos. Lê pra gente, então, a questão 492, lá do Livro dos Espíritos. O espírito é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento, desde o nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte, na vida espírita, e mesmo através de numerosas existências corpóreas. Porque essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito. Nossa, então, peraí, Caio. Aqui a gente perguntou, né? Será que os anjos da guarda estão sempre com a gente? E aqui ele está dizendo que um anjo protetor, ele vai estar com a gente desde o momento que a gente encarna até o momento em que a gente desencarna. E às vezes até ele é o nosso protetor por mais de uma encarnação. Olha só que legal isso, porque o compromisso dele é com a gente. Né? Então ele quer ajudar a gente. Na verdade, eles são aqueles espíritos que nos auxiliam mais diretamente no nosso processo evolutivo, nos dando intuição, nos dando conselhos, nos orientando, principalmente, né, quando a gente está dormindo, ou quando a gente tem mais sensibilidade. Então, eles estão com a gente o tempo todo. Eles não se afastam. Assim, o compromisso deles é estar com a gente. E, às vezes, eles podem estar com a gente por mais de uma encarnação. Lê pra gente a 493A, Caio. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, mas o faz de maneira mais geral. Ah, então quer dizer que tem espíritos que podem proteger mais de uma pessoa. Sim. Ah, legal isso, bom saber disso, certo? Certo. Eu sei que o assunto está muito legal, porque a gente tem bastante coisa para ver sobre os anjos, né, os espíritos protetores. Mas o nosso tempo está acabando, isso mesmo, infelizmente. Vamos parar por aqui? E aí na semana que vem a gente continua falando sobre os espíritos protetores e os anjos da guarda? Sim. Pode ser? Pode Sim. ser, Leozinho? Sim. Sim? Então vamos nos despedir do pessoal lá de casa? Sim. Quem que vai começar? Caio. O Caio ou o Léo? O Léo. Da última vez eu comecei. Então vai, Léo, começa você, despede do pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tenham gostado do programa e tchau. E você, Caio? Obrigado por terem ouvido até aqui. Uma boa semana. Sejam iluminados. Que seu anjinho da guarda esteja sempre com vocês. Um beijo, um abraço, tchau. É isso aí. Que a gente tenhamos todos uma semana de muita luz, de muita proteção, nos conectando com Jesus e com a espiritualidade amiga, e que a gente possa se reunir no domingo que vem, às 9 horas da manhã, para mais um programa Sementinhas do Amanhã. Obrigada pela companhia de todos e fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês.